Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto. E hoje o nosso tema é bullying no ambiente escolar e virtual. E para debater com a gente, trazer um pouquinho da experiência sobre esse tema, está conosco aqui em formato virtual a doutora Graziele Fernandes, que é doutora em Educação, professora de Língua Portuguesa e atua na Diretoria de Apoio Pedagógico na Secretaria Municipal de Educação, no desenvolvimento de projetos relacionados à prevenção da violência escolar na rede de ensino de Canoas, no Rio Grande do Sul. Graziele, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Graziele, para a gente começar esse nosso bate-papo, acho que é interessante, né? A gente entender qual é o limite da brincadeira sadia, porque a brincadeira ela faz parte da vida das pessoas, todo mundo gosta de ser simpático, de fazer o outro rir, mas às vezes essa brincadeira ela passa do limite, ela pode fazer até outras pessoas rirem, mas utiliza uma vítima para isso. E aí entra o bullying, né? Qual é o limite? Eu queria que você falasse para a gente o que é o bullying e também agora um termo um pouco mais recente, o cyberbullying. O que são essas duas terminologias, Graziele? Então, assim, nós precisamos entender, né, que muitas pessoas, inclusive dentro do ambiente escolar, não compreendem o fenômeno do bullying ou cyberbullying, o que leva a algumas crenças equivocadas, como essa de que se trata de uma brincadeira típica da idade, que nós já ouvimos muito isso também, né? Então, quando eu costumo conversar com adolescentes, eu digo algo bem simples para eles, que a brincadeira é quando todos se divertem. Mas também é preciso observar, porque muitas crianças que são vitimizadas por essas brincadeiras, entre aspas, elas acabam entrando, né, nesse ambiente por medo de sofrerem mais violência, como já aconteceu relatos comigo, que uma criança disse que para fingir ela dava risada, mas que ela sofria com aquilo. Então a gente precisa observar muito bem a diferença entre a brincadeira e os atos de bullying. Bom, em relação ao bullying, nós estamos falando de um subtipo de violência escolar e que envolve três critérios fundamentais, que é a repetição dos atos agressivos, a intenção de prejudicar alguém e o desequilíbrio de poder entre o autor e o alvo de bullying. E aí nós temos a violência física, as agressões verbais, a violência psicológica, o dano aos pertences, os apelidos, né, pejorativos e maldosos, enfim, nós temos diferentes práticas que estão dentro deste conceito de bullying. E cyberbullying é aquela forma de violência praticada através das redes sociais, dos smartphones, como a criação de páginas falsas, a publicação de vídeos e imagens constrangedoras e vexatórias. Então, é muito importante a gente entender a diferença, porque a gente tem que saber que nem tudo é bullying, que hoje em dia é uma fala muito popularizada, e hoje em dia tudo é bullying. Não, não é tudo bullying. E bullying, a gente tem muitas interações negativas dentro da escola, como as brigas físicas, por exemplo, mas a gente precisa saber diferenciar, porque as estratégias de intervenção, de mediação e de manejo, elas são diferentes. Por exemplo, quando nós temos uma situação de bullying, uma única conversa entre os envolvidos, ela dificilmente vai resolver a situação. Muito pelo contrário, se essa conversa ela é mal conduzida, a gente tende a piorar a situação, como, por exemplo, colocar frente a frente o autor e o alvo de bullying. Então, a gente tem aí algo que pode piorar a situação. Então, por isso eu reforço que nós precisamos ter um entendimento do que é esse conceito para que nós possamos, então, adotar as estratégias adequadas. Um dado interessante que a Graziele falou na resposta é a questão da repetição, né? Às vezes uma brincadeira, uma vez ou outra, pode ser até extrapolou na brincadeira, mas foi uma coisa pontual. Essa repetição acho que é interessante ser observada, né, pelas pessoas que estão interessadas em solucionar os casos de bullying. Isso é importante no seu ponto de vista, Graziele? Sim, ela é importante quando nós falamos do bullying tradicional, né? Porque o cyberbullying, uma única postagem, um único ato, ele tem a possibilidade de ter uma grande propagação daquela imagem ou daquele vídeo vexatório. Mas quando nós falamos das interações no mundo, no mundo escolar ali, né, nas interações face a face, nós temos que observar a repetição. Não quer dizer que não seja um tipo de violência escolar,
mas o bullying ele é um pouquinho diferente. Tem até um pesquisador que diz que o principal critério ele é o desequilíbrio de poder. Por exemplo, assim, ele diz que a repetição ela pode ser relativa. Se acontece uma ameaça de grande alcance na vida de uma criança ou adolescente que vai provocar um grande dano, ela pode ser considerada bullying. Então, a gente percebe que ele é um fenômeno tão complexo que ainda a gente não tem algo tão fechado e tão exclusivo assim sobre o que é o bullying hoje. Por exemplo, esse pesquisador diz que uma ameaça de morte, uma ameaça de uma grande agressão na vida de uma criança e do adolescente que tenha acontecido uma única vez, ela pode ser considerada bullying pelos traumas, né, que serão causados na vida dessa criança ou desse adolescente que é vitimizado. Ô, Graziele, se a gente pegar algumas pesquisas que foram realizadas sobre o tema, a gente nota que praticamente metade das pessoas entrevistadas, elas dizem que já foram vítimas de bullying ou então conhecem alguém que sofreram essa prática. Ou seja, a gente está falando de um universo muito grande, não são ali 10%, quase metade, passa de 40%, em média. Por que isso acontece tanto? Por que isso é tão recorrente no seu ponto de vista, você que estuda o assunto? Por que os autores do bullying continuam fazendo essa prática? Porque isso existe ainda no ambiente, principalmente escolar. Bom, então, primeiro é importante a gente entender que o bullying é um fenômeno muito antigo. Nós já temos os primeiros estudos sobre o tema que datam lá do século XIX. Lá nos anos 70, na Noruega, nós já temos pesquisadores envolvidos pensando em descrever essa forma de violência que lá antigamente era vista contra a violência de vários contra um. De lá para cá, nós tivemos muitos estudos e pesquisas para chegar a essa definição que nós temos hoje. E, inclusive, no Brasil, nós já temos registros dos primeiros estudos da década de 90. O que eu quero dizer é que não é um fenômeno novo e que ele existe desde que a instituição escola existe, porque nós estamos falando de interações entre pares. O que nós podemos pensar um pouquinho atualmente é que esse termo ele tem adquirido maior popularidade, o que faz com que a sociedade, com que os estudantes, com que os professores, famílias, enfim, compreendam melhor esse fenômeno e passam a entender que não se trata de uma brincadeira, por exemplo, ou de algo que as crianças precisam passar para saírem mais fortes, eram crenças muito enraizadas na nossa sociedade. E esse conhecimento em relação ao bullying, essa importância que a gente tem dado ao tema, ela é fundamental para que as crianças possam buscar auxílio ou entenderem que estão praticando bullying. Quando eu faço rodas de conversas com adolescentes, por exemplo, tem muitas crianças que dizem: então quer dizer que eu pratico bullying. Elas passam a entender, né? Passam a refletir sobre as suas próprias ações quando compreendem que o bullying não é uma brincadeira, por exemplo. Então, o ponto positivo que a gente tem, se é que a gente pode falar disso, né? Já que nós estamos falando de uma prática que gera diferentes consequências, mas é que nós passamos a discutir o tema e dar visibilidade para ele. Nós estamos, então, tentando desnaturalizar esse fenômeno, né? A gente trata muito como natural a violência entre pares, e ela não pode ser vista assim. Nós estamos desmistificando crenças como eu passei por isso e não morri, no meu tempo não tinha bullying, hoje em dia tudo é bullying. Então, o nosso trabalho enquanto pesquisador ou professor é justamente isso, levar para a maioria da população esse fenômeno, né? Falar sobre bullying. Então, eu vejo um pouquinho mais por esse lado, né? Nós sempre tivemos, mas hoje em dia nós estamos olhando com mais cuidado. Pois é, professora, como a senhora disse aí, o bullying se tornou mais popular, né? Mas para a vítima, mesmo sabendo que ela está sofrendo bullying, às vezes por medo, às vezes por vergonha, receio de ampliar aquela situação que realmente traumatiza quem passa por aquilo, ou até mesmo imaginando que não vai ter apoio de ninguém, porque vamos falar que é besteira, mas o sofrimento dela ali é grande, ela acaba se calando, ela fica no silêncio. Como é que as pessoas envolvidas, professores, até mesmo, acho que mais importante ainda, pais, né? Os pais de alunos que estão em idade escolar, elas conseguem identificar que o filho, que o adolescente, a criança, está sendo vítima de bullying, professor?
Então, assim, de fato, muitas crianças e adolescentes não fazem o relato, o que leva, por exemplo, a crianças passarem por situações de bullying durante anos dentro da escola. Elas sentem medo de serem desacreditadas ou de serem penalizadas por estarem mentindo, porque às vezes nós adultos, é que tiramos as nossas próprias concepções em relação àquilo, sem entender a dor da criança e do adolescente. Elas podem sentir vergonha por não estarem revidando as agressões ou medo de serem revitimizados, né, por uma condução inadequada de nós adultos. Então, nós que atuamos dentro das escolas, que estamos dentro desse espaço e famílias, nós podemos também ficar atentos aos sinais. Nós temos alguns sinais como a infrequência, como a queda no desempenho escolar, a mudança no comportamento da criança, como demonstrações de tristeza, o isolamento dessa criança em relação aos seus pares, as próprias lesões físicas que elas não conseguem justificar, crianças que sentem muitas dores de cabeça, muitas dores de estômago. Mas assim, eu não tenho dúvida do potencial do professor dentro da escola para que a gente crie um ambiente dialógico e empático, de forma que essas crianças vitimizadas sintam mais segurança para falar sobre o que sofrem. Quando eu vou às escolas, e eu tenho ido muito às escolas, não é incomum que ao final da conversa os estudantes venham até a mim e relatarem que elas sofrem bullying. E por quê? Por que isso acontece? Porque encontram ali alguém que conhece o fenômeno e que vai dar importância para esse fato, que a gente não vai deixar, né, passar ou não vai desmerecer aquela dor daquela criança. E eu costumo sempre falar para os professores que atitudes simples do dia a dia, como ouvir e não julgar a criança, dar credibilidade, não falar algo como, isso passa, eu passei por isso e não aguentei, porque a tendência das crianças é que elas se sintam piores, né? Porque, a minha professora disse que passou e não aconteceu nada e eu estou sentindo dor, né? Eu tô sofrendo por isso. E a gente tem que tirar das nossas crenças que as crianças têm que suportar isso para saírem mais fortes. Não, ninguém tem que suportar nenhuma situação de bullying e é nosso papel, enquanto adultos, né, protetivos, seja dentro da família, seja dentro da escola, atuar para que nenhuma criança continue sendo vitimizada por bullying. Essas crianças, elas precisam de acolhimento e de alguém que se proponha a auxiliar. Nós temos que dar importância. Eu costumo dizer também que a percepção é da própria criança que está sofrendo. Não cabe a nós, adultos, avaliarmos o tamanho daquele sofrimento e daquela dor. Se aquela criança, naquele momento, está manifestando que se sente incomodado, ok, ela se sente incomodada e nós precisamos agir. Nós não podemos fazer nenhum juízo, né, de valor em relação a essa dor. Isso é extremamente importante nós observarmos. Perfeito. Nessas pesquisas que a gente encontra também disponíveis com relação ao tema, na grande maioria, Graziele, o local onde mais é realizado o bullying, onde as pessoas mais sofrem com bullying, é o ambiente escolar. Na sua visão, existe algum motivo específico para isso? Por que na escola é o ambiente mais que se motiva o bullying, onde as pessoas sofrem mais com isso? Assim, a gente tem algumas pesquisas, e nós temos a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que ela foi publicada em 2021, mas os dados foram coletados em 2019, antes da pandemia. E de lá para cá, nós passamos por um longo período de tempo em que essas crianças e adolescentes ficaram mais confinadas, né, digamos assim, mais dentro do seu espaço familiar, inclusive com os estudos remotos. E nesse espaço, passaram a ficar mais tempo conectados, estabelecendo relações, na maioria do tempo, nesse mundo virtual. Então, eu confesso que eu fico um pouquinho interessada em ver pesquisas atuais sobre o tema, né, neste período de pandemia, pós-pandemia. Mas o que a gente tem presenciado dentro das escolas, e nós estamos falando de, né, no meu ambiente de trabalho, de uma rede muito grande de ensino, e que são uma mescla entre bullying e cyberbullying. Nós temos situações que iniciam dentro da escola, às vezes como uma desavença, por exemplo,
ou um fato isolado e que ela vai para o mundo virtual, né, com criação de páginas falsas ou grupos de WhatsApp entre estudantes para que eles possam falar mal deste outro colega, ou o contrário, situações que iniciam no mundo virtual e que continuam no espaço real. Então, a gente está falando de crianças vitimizadas em todos os contextos. Se há alguns anos atrás, quando não existia internet, a criança saía da escola e se sentia segura num outro ambiente familiar, por exemplo, agora muitas crianças elas passam por situações de bullying e cyberbullying, o que, né, a gente sabe, tende a piorar essas consequências para essas crianças e adolescentes. Graziele, a gente entendeu agora o que é o bullying, o porquê que ele é praticado na escola, o cyberbullying, mas acho que o mais importante de tudo, até para as pessoas que minimizam o problema, não dão tão importância, porque, bullying, o que você falou, né? Eu já passei por isso, na minha época não tinha nada disso, mas os estudos também, as pessoas que acompanham isso, sabem que isso gera uma consequência para o indivíduo que sofre, para a vítima. No seu ponto de vista e na sua experiência, quais são as principais consequências da vítima do bullying? Nós temos, assim, muitas pesquisas no cenário mundial que abordam as consequências na vida não só de quem sofre, mas de quem pratica e de quem testemunha essa forma de violência. Nós estamos falando de um fenômeno muito complexo e que envolve diferentes atores dentro das escolas. Então, assim, em relação aos alvos, as pesquisas apontam que eles podem sofrer consequências como tristeza, solidão, insônia, perda do apetite, os sintomas psicossomáticos, que são as dores de cabeça, as dores de estômago, ansiedade, depressão, ideações e tentativas suicidas, a perda do interesse pela escola, a queda no rendimento escolar, enfim, nós temos diferentes consequências e é importante a gente observar que nós temos, inclusive, estudos com adultos que sofrem as consequências lá na vida adulta do bullying que sofreu lá na época escolar. Então, nós estamos falando de longos períodos de tempo, se essa criança ou esse adolescente não tiver uma rede de apoio adequada, assim que identificado como alvo de bullying. Falando um pouquinho dos autores de bullying, eles têm problemas em seguir regras, eles também têm a perda do interesse pela escola, tem maior tendência a comportamentos de risco, como o uso de tabaco e álcool, mas também as testemunhas, que são aquelas crianças que estão ali observando o bullying ou atuando junto com os autores, como apoiadores, por exemplo, eles também podem ter problemas no rendimento escolar em virtude desse ambiente conflituoso. Por isso, nós, né, que estudamos esse fenômeno, nós sempre reforçamos. Nós precisamos de uma rede de apoio eficaz para todos os envolvidos dentro da escola. Por isso, as estratégias de intervenção, né, para que nós possamos prevenir o fenômeno bullying, elas são sempre as mais eficazes. Tem alguma forma de tratamento depois que isso aconteceu? Foi identificado o bullying, a criança está, como a senhora falou, aí, com vários perda de rendimento, tristeza. O que fazer? Qual o tratamento? E não só para a vítima, né, Graziele? Também para a pessoa que atua como e que faz o bullying, né? Como tratar esses dois indivíduos, a vítima e o autor? Assim, nós estamos falando de algo bem complexo, né? O que nós fizemos, né? Trabalhar com a prevenção. Mas a gente sabe que essas situações ainda elas vão acontecer. Então, quando nós falamos, né, da criança vitimizada, nós precisamos ter uma conversa com a família, nós precisamos ter uma conversa com os professores da escola, para que eles possam entender, né, a gravidade do problema e oferecermos um ambiente acolhedor para essa criança, longe de qualquer situação de violência. E é claro que tem crianças e adolescentes que precisam de um acompanhamento psicológico para auxiliar nesse processo. Mas de nada, né, vai adiantar a criança ter um atendimento psicológico se dentro da escola ou dentro da família ela não recebeu o apoio necessário e o suporte. E quando nós falamos de autores de bullying, nós precisamos olhar um contexto, né? Nós, de qualquer, né, das crianças que sofrem, mas
nós precisamos olhar, não podemos olhar para o autor isoladamente, mas nós podemos falar, por exemplo, que uma criança pratica bullying pela exposição que ela tem às formas de violência, como a violência intrafamiliar, a violência na mídia, a violência na comunidade, ela tem pouca ou falta de empatia, ela tem muita intolerância às diferenças. A gente também fala do clima escolar, né? As questões relacionadas às habilidades socioemocionais. Nós precisamos olhar também com muita atenção para esse autor de bullying. O que a nossa sociedade tem feito muito é trabalhar com a punição. É claro que esses autores de bullying eles têm que entender as consequências dos seus atos e que muitas famílias têm buscado a reparação de danos junto à justiça, mas a gente também trabalha a escola como um ambiente educativo, e é ali que essa criança e esse adolescente tem que entender, né, como se estabelecem relações positivas. Então, a gente precisa conversar com a família para entender qual é esse contexto, que tipo de parentalidade, né, está envolvido, o que leva essas crianças e adolescentes a praticarem bullying, para que nós possamos utilizar estratégias, e muitas vezes também nós estamos falando, novamente, de auxílio psicológico a todos esses envolvidos, para que eles possam entender essas relações. Por isso, é um trabalho importante que envolve a família e a escola, em todos os casos. Muito bem, Graziele. Para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse aqui algumas orientações, ou uma orientação principal, para evitar, tanto para quem faz o bullying, para quem sofre, se tem uma forma de evitar, e os ambientes escolares, né? As pessoas que coordenam ambientes escolares, o que fazer para combater o bullying, prevenir, como você falou, né? Então, assim, nós estamos falando de um fenômeno que hoje ele tem importância nacional. Nós temos duas leis nacionais, né? Que é a Lei 13.185 de 2015, que determina que as escolas devem implementar programas anti-bullying, a Lei 13.663 de 2018, que altera um artigo da Lei de Diretrizes e Bases para incluir medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência. Então, nós temos um dever, né, junto não só em relação à nossa concepção do que é uma escola, mas estamos falando de deveres legais nossos enquanto famílias e gestores de escola. A prevenção, ela é sempre o melhor caminho. Estratégias que demonstram maior sucesso são aquelas que envolvem os três principais contextos, que são família, escola e comunidade. Nós precisamos trabalhar com formações de gestores, professores, funcionários, fazer rodas de conversa com as famílias, conversar e ouvir os estudantes, porque eles estão envolvidos nessa prática. Nós precisamos dar atenção a eles. Promover o engajamento escolar e o protagonismo juvenil, colocar essa juventude para discutir o fenômeno, motivar as relações positivas entre os pares. Então, nós estamos falando aí de fatores muito protetivos, e a escola ela tem esse potencial. E nós aqui na nossa rede de Canoas, através de um programa que nós chamamos de Tempo de Cuidar, porque sempre tempo de cuidar do outro e da gente mesmo, é isso que nós estamos tentando fazer, um trabalho em rede, envolvendo os grêmios estudantis, envolvendo formações com gestores e professores, para que nós, conjuntamente, fortalecemos uma rede de apoio eficaz para que possamos atuar nas escolas e, principalmente, atuar quando os casos também acontecem, porque eles vão acontecer ainda, né? A mudança em relação ao clima escolar, ela é lenta, né? Nós começamos o programa há um ano e nós sabemos que os resultados eles não vão ser imediatos, porque nós estamos falando de violência escolar, de bullying, que é algo muito complexo. Mas eu tenho certeza, assim, que os primeiros passos, eles têm que ser dados, nós precisamos fazer o cumprimento das leis, e é isso que a gente se propõe, é isso que a gente convida, né, todas as escolas e instituições a fazerem, é olhar para esse fenômeno, fazer o cumprimento das leis e colocar as crianças e os adolescentes como protagonistas, para que eles possam enxergar a escola como um lugar protetivo. Muito bem, Graziele. Quero agradecer demais a sua participação e dividir com a gente aqui o seu conhecimento, mas essas orientações importantíssimas. Muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Obrigado a Graziele e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.